duas meninas, 3 e 5 anos. Duas crianças que deveriam estar passando um fim de semana com o pai. Mas naquela noite, algo terrível aconteceu. Segundo a investigação, o pai das meninas, de apenas 24 anos, teria transformado as próprias filhas em instrumentos de vingança contra a ex-companheira. O que começou como um suposto passeio, terminou com as duas crianças encontradas sem vida dentro de um carro na zona sul de São Paulo. E o que torna esse caso ainda mais perturbador é a suspeita de que o crime não teria sido motivado apenas por uma relação familiar destruída. A investigação aponta para uma possível intenção de causar sofrimento à mãe das meninas. Um crime que, pela legislação brasileira, aprovada em 2026, passou a ser enquadrado como vicaricídio, quando alguém mata descendentes ou outras pessoas ligadas à vítima com a intenção de causar sofrimento, controle ou punição dentro de um contexto de violência doméstica. Mas antes de chegarmos àquela madrugada, precisamos voltar alguns meses, porque segundo o relato da mãe e os registros policiais divulgados até agora, havia uma história de ameaças, perseguição e violência por trás daquela separação. E talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa história, porque em casos como esse, muitas vezes, o crime não começa no momento em que alguém tira uma vida. Ele pode começar muito antes, com uma ameaça, com uma perseguição, com uma tentativa de controle, com alguém que não aceita o fim de um relacionamento. E neste caso, consequências foram devastadoras. Eu sou a Andy Corrêa e hoje nós vamos reconstruir passo a passo o que aconteceu com Isis Helena, de 3 anos, e Laís Heloísa, de 5. Sensacionalismo, sem imagens que desrespeitam essas crianças, mas tentando entender como uma história familiar chegou a um desfecho tão brutal. Antes de continuar essa história, eu quero fazer uma pausa rapidinha para falar de uma oportunidade para quem trabalha com vendas ou está começando a vender. Pensa melhor as soluções da Tom. É muito interessante, principalmente para quem precisa receber pagamentos dos clientes de forma prática. Se você vende, trabalha por conta própria ou está pensando em começar um negócio, vale a pena conhecer. O link está aqui na descrição. Depois você pode conferir com calma e ver se faz sentido para você. Compre pelo link, porque assim você ajuda esse canal a continuar produzindo conteúdo. Agora, vamos voltar para essa história, porque o que aconteceu depois ainda é mais difícil de entender. Eu já peço a você, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Porque aqui, mais do que contar crimes, nós também precisamos falar sobre as pessoas que estavam por trás das manchetes. E hoje, nós vamos falar sobre duas meninas que deveriam estar voltando para casa, mas nunca voltaram. Breno de Souza Castro e Jennifer Naira Alves dos Santos mantiveram um relacionamento por aproximadamente 8 anos. Os dois tiveram 2 filhas, Isis Helena e Laís Heloísa. Mas, segundo o relato da mãe, a polícia, o relacionamento terminou depois de episódios de agressão física e outros conflitos. Eles estavam separados desde março. O problema, segundo Jennifer relatou às autoridades, é que a separação não significou o fim da relação de controle. Ela afirmou que passou a ser perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro. Por precaução, quando as meninas iam passar o fim de semana com a família paterna, a entrega das crianças era feita à avó paterna, em um ponto intermediário. Era uma maneira de evitar que os dois precisassem se encontrar diretamente. Mas no sábado, dia 8 de agosto, tudo mudaria. Jennifer publicou uma fotografia com amigas, mulheres, em uma rede social. Segundo o boletim de ocorrência, depois de ver a publicação, Breno teria enviado uma mensagem dizendo que aquela seria a última vez que ela veria as filhas. Pouco tempo depois, ele saiu com as 2 crianças. O argumento era simples: levar as meninas para um passeio. Segundo as informações divulgadas pela investigação, ele disse que levaria as filhas ao Museu do Ipiranga. Para quem estava olhando de fora, poderia parecer apenas um pai, 2 filhas, um passeio, mas aquela seria a última vez que a mãe veria as meninas com vida. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais difícil de compreender. Porque, enquanto Jennifer esperava que as filhas retornassem, o tempo começou a passar e elas não voltaram.
sábado, 8 de agosto. Para duas crianças de 3 e 5 anos, deveria ser apenas mais um dia de passeio com o pai. Por volta das 15h30, Breno saiu de casa, levando Isis Helena e Laís Heloísa. Segundo o boletim de ocorrência, ele disse que levaria as meninas para passear no Museu do Ipiranga, mas as horas foram passando e as crianças não voltaram. Enquanto isso, uma mensagem enviada por Breno começou a mudar completamente o rumo daquela história. A irmã dele passou a questioná-lo sobre onde estavam as meninas. E segundo o registro policial, a resposta foi assustadora. Ninguém mais veria as crianças. A família então avisou a mãe, Jennifer, que começou a procurar pelo ex-companheiro em lugares que ele costumava frequentar. A polícia militar também foi acionada. Imagine uma mãe recebendo uma notícia dessas. Você não sabe onde estão suas filhas, não sabe se estão bem, não sabe onde o pai delas está. E o homem, que deveria estar cuidando delas, começa a fazer ameaças. Aquela noite se transformou em uma corrida contra o tempo, mas ninguém sabia exatamente onde procurar. A família passou horas tentando encontrar as meninas, mas a resposta só viria na manhã seguinte. Por volta das 6 horas do domingo, 9 de agosto, dia dos pais, Breno apareceu espontaneamente no plantão do 48 Distrito Policial, na cidade Dutra. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez e então contou aos policiais o que havia acontecido. Breno confessou ter tirado a vida das duas filhas. Também indicou onde o carro estava. Dentro do veículo, na região do Jardim Guanabara, na zona sul de São Paulo, estavam os corpos das meninas. Isis tinha 3 anos, Laís tinha 5. Poucas horas antes, aquelas duas crianças estavam vivas. Agora, uma família inteira precisava lidar com uma realidade impossível de aceitar. E a investigação começaria a tentar responder uma das perguntas mais difíceis desse caso. Por que um pai faria isso com as próprias filhas? De acordo com a investigação, o crime teria sido cometido para provocar sofrimento na mãe das meninas. É justamente por isso que os investigadores passaram a tratar o caso como duplo vicaricídio. O termo descreve uma situação em que alguém utiliza a morte de uma pessoa ligada à vítima como um instrumento de violência, punição ou vingança contra essa vítima. E aqui existe um detalhe fundamental. As meninas não seriam um alvo por alguma coisa que tivessem feito. Elas teriam sido usadas, segundo a investigação, para atingir emocionalmente a própria mãe. E talvez seja justamente isso que torna esse caso tão difícil de compreender. Porque crianças pequenas não deveriam carregar o peso dos conflitos entre adultos. Elas não deveriam ser armas em uma disputa. Não deveriam ser usadas para controlar, ameaçar ou punir ninguém. Mas, segundo a polícia, foi exatamente isso que aconteceu. Antes de continuar, eu quero fazer uma pausa rápida. Se você acompanha o canal e gosta de histórias investigativas contadas com respeito e responsabilidade, aproveita para deixar o seu like e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo casos como este. Também me ajudam muito comprando os produtos pelos links que eu deixo aqui. Agora, vamos voltar para a história, porque havia algo que a investigação ainda precisava entender. O que aconteceu entre Breno e a mãe das meninas antes daquela noite? E, principalmente, havia sinais de que aquela situação poderia terminar em uma tragédia? Para entender o que aconteceu com Isis e Laís, precisamos voltar para antes daquele sábado. Breno e Jennifer tiveram um relacionamento de aproximadamente 8 anos. Desse relacionamento, nasceram as duas meninas. Mas, segundo o depoimento de Jennifer à polícia, os últimos anos da relação foram marcados por conflitos, agressões e traições. Em março de 2026, o relacionamento chegou ao fim. Segundo Jennifer relatou, Breno não teria aceitado a separação. Ela afirmou que passou a ser perseguida e ameaçada, e isso fez com que a rotina envolvendo as meninas também precisasse ser modificada. Quando as crianças iam passar o fim de semana com o pai, a mãe do investigado costumava buscá-las. Era uma forma de evitar o contato direto entre o ex-casal. Mas existe algo especialmente importante nessa história.
Quando uma relação termina, muitas vezes as pessoas ao redor enxergam apenas o fim do relacionamento. Eles terminaram. Agora, cada um segue sua vida. Só que, em situações de violência e controle, o término pode não representar o fim para quem não aceita perder o controle sobre o outro. E é justamente esse contexto que a investigação passou a... À tarde de sábado, 8 de agosto, Jennifer publicou nas redes sociais uma fotografia em que ela aparecia com amigas. Segundo o relato registrado no boletim de ocorrência, Breno teria visto a publicação e então enviou uma mensagem para a ex-companheira. A mensagem teria indicado que aquela seria a última vez que ela veria as filhas. Uma frase, uma ameaça, e aquele momento talvez ninguém imaginasse que ela seria o último aviso antes de uma tragédia. Breno estava com as meninas. Para a família, ele teria dito que levaria as crianças ao Museu do Ipiranga, mas, segundo a investigação, o passeio nunca aconteceu como havia sido anunciado. As horas passaram e as meninas não retornaram. Jennifer começou a procurar pelas meninas. Ela acionou a polícia militar. Também passou a noite tentando descobrir onde estavam as filhas. Segundo os relatos divulgados sobre o caso, ela chegou a permanecer na casa do ex-companheiro enquanto aguardava notícias, mas não havia respostas. Até que veio a informação que nenhuma mãe deveria receber. As meninas tinham sido encontradas, mas estavam sem vidas. Helena tinha apenas 3 anos. Laísa Heloísa tinha 5. 2 irmãs, 2 crianças, 2 vidas interrompidas. E então, surgiu outra informação que chamou a atenção da imprensa. Breno havia cumprido pena. Ele havia sido condenado por crimes relacionados a um roubo cometido em 2022 e também por adulteração de sinal identificador de veículo. Segundo informações divulgadas nesta semana, ele recebeu liberdade condicional em novembro de 2025, após cumprir parte da pena e obter a avaliação favorável relacionada ao comportamento prisional. E aqui precisamos fazer uma correção importante, porque muita informação falsa começou a circular nas redes sociais. Breno não estava em uma saidinha de Dia dos Pais. Ele já estava em liberdade condicional desde 2025. Essa diferença é importante porque uma coisa é discutir se uma pessoa deveria estar em liberdade condicional, outra, completamente diferente, é espalhar uma informação falsa sobre uma suposta saidinha. E quando um caso provoca comoção nacional, a responsabilidade de quem conta essa história também é separar fato de desinformação. Aqui, nós buscamos contar casos reais com responsabilidade e sem transformar a dor das famílias em espetáculo. Dizendo isso, vamos continuar, porque ainda existe uma pergunta que precisa ser respondida. Como a investigação chegou à conclusão de que as meninas poderiam ter sido usadas como instrumento de vingança contra a própria mãe? É isso que vamos entender a partir de agora. Existe uma palavra que passou a aparecer com força nas manchetes desse caso, o vicaricídio. Mas o que exatamente isso significa? Em abril de 2026, uma nova legislação passou a prever esse crime no Brasil. De maneira resumida, como já falamos um pouquinho, trata-se de uma situação em que uma pessoa mata alguém ligado a uma mulher, como um filho ou outro dependente, com a intenção de provocar sofrimento, exercer controle ou puni-la dentro de um contexto de violência doméstica. E foi justamente esse entendimento que levou a Polícia Civil de São Paulo a indiciar Breno de Souza Castro por duplo vicaricídio. Segundo a investigação, as 2 meninas teriam sido mortas não porque fossem responsáveis por qualquer conflito, mas porque a morte delas atingiria diretamente a mãe. E essa diferença é fundamental, porque estamos falando de 2 crianças de apenas 3 e 5 anos. Elas não participaram da separação, não participaram das discussões, não tinham responsabilidade pelos problemas entre os adultos. Mesmo assim, segundo a investigação, acabaram no centro de uma violência que teria como objetivo atingir outra pessoa. Na manhã de domingo, Breno foi até o 48 DP. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez. Ali, ele teria confessado o assassinato das 2 filhas. Também indicou aos policiais onde havia deixado o carro. Os agentes foram até a rua Luiz Superti e o veículo estava realmente lá.
mas trancado. Como não tinham as chaves, os policiais precisaram quebrar um dos vidros para entrar. E dentro do carro estavam as duas meninas. O SAMU foi chamado, confirmou as mortes. A partir daquele momento, o caso deixou de ser apenas uma tragédia familiar e passou a ser uma investigação criminal envolvendo duas mortes, ameaças anteriores e um possível contexto de violência contra a ex-companheira. Breno foi preso em flagrante. No dia seguinte, durante a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. A Justiça considerou a gravidade do caso e também o contexto relatado de ameaças e violência contra a mãe das crianças. A prisão preventiva significa que ele permanecerá preso durante o andamento da investigação e do processo. Mas é importante lembrar, ele ainda será submetido ao devido processo legal. O indiciamento também não é uma condenação. É a conclusão da autoridade policial, naquele momento da investigação, de que existem elementos para apontá-lo como suspeito de determinado crime. A decisão final sobre responsabilidade criminal caberá à Justiça. Mas para aquela família, a decisão judicial seria capaz de devolver aquilo que foi perdido. Quando um crime tão brutal acontece, existe um risco. A gente começa a falar em números. 2 vítimas, 2 homicídios, duplo vicaricídio, um suspeito, uma prisão. Mas antes de tudo isso, existiam 2 meninas. Isis Helena tinha 3 anos, Laís Heloísa tinha 5. 2 crianças. Elas tinham uma mãe, tinham familiares e tinham uma vida que estava apenas começando. E talvez seja importante lembrar disso, porque quando uma criança aparece numa notícia sobre um crime, existe uma tendência de a história ser reduzida ao momento da morte. Mas a vida delas não começou naquele sábado e não deveria ser lembrada apenas pela forma como terminou. E é aqui que eu quero fazer uma reflexão, porque esse caso, ele não fala somente sobre um crime, também nos obriga a pensar sobre os sinais que podem aparecer antes de uma tragédia. Ameaças, perseguição, controle, violência e a dificuldade de algumas vítimas conseguirem se afastar de uma relação sem continuar sendo ameaçadas. Eu fico pensando, quantas vezes uma ameaça é tratada como briga de casal? Quantas vezes alguém diz que está sendo perseguido e as pessoas respondem: ele só está com ciúmes. Isso vai passar. É porque ainda gosta de você. Mas ciúme não é amor. Controle não é amor. Ameaça não é amor. E quando existe violência, não podemos esperar que uma tragédia aconteça para perceber que alguma coisa estava errada. No caso de Isis e Laís, infelizmente a história terminou da pior maneira possível. 2 crianças perderam a vida e uma família inteira ficou marcada para sempre. Por isso, quando falamos sobre crimes reais, não devemos olhar apenas para o momento final. Precisamos olhar também para os sinais que vieram antes. Porque talvez seja justamente aí que exista alguma possibilidade de impedir que outra história termine da mesma maneira. Mas ainda falta uma parte dessa história. Porque depois da prisão, das acusações e da comoção nacional, surgiu outra pergunta. Acontecer agora com o homem acusado de matar as próprias filhas? Depois da prisão, a investigação continuou. Breno foi indiciado pelo assassinato das 2 filhas e por duplo vicaricídio. A Justiça teve a prisão preventiva. Agora, a investigação precisa reunir todos os elementos capazes de esclarecer completamente o que aconteceu naquele fim de semana. Depoimentos, perícias, mensagens, imagens, laudos e todas as circunstâncias que antecederam a morte das crianças. É importante lembrar que, apesar da confissão e do indiciamento, o processo ainda precisa seguir seu curso dentro da Justiça. A investigação aponta uma direção, mas é o processo judicial que determinará, ao final, a responsabilidade criminal e a eventual pena. Talvez uma das perguntas mais difíceis desse caso seja justamente essa. Alguém consegue olhar para 2 crianças tão pequenas e enxergar nelas uma forma de atingir outra pessoa. Nós, provavelmente, não conseguiremos compreender completamente o que aconteceu dentro da mente de Breno naquela noite. Mas uma coisa é possível compreender: as meninas não tinham culpa, não tinham escolha, não tinham como entender os conflitos dos adultos e não deveriam ter sido colocadas no meio deles. Eu queria terminar esse vídeo falando menos sobre o homem acusado e mais sobre 2 meninas. Porque quando a gente lê uma notícia como essa, é muito fácil enxergar apenas números. 3 anos, 5 anos, 2 vítimas.
2 nomes em uma reportagem. Mas eu queria que por alguns segundos você esquecesse a manchete e imaginasse 2 crianças, 2 meninas que tinham sonhos que nós nunca vamos conhecer. Tinham brincadeiras favoritas, que provavelmente tinham desenhos que gostavam de assistir, que tinham pequenas coisas que faziam sua mãe sorrir. Uma delas tinha 3 anos, a outra 5, idades em que uma criança deveria estar preocupada apenas com brinquedos, histórias, colo e com quem vai buscá-la na escola. Não com os problemas dos adultos, não com separações, não com ameaças, não com violência. E talvez seja isso que mais doa nesse caso. Elas não tiveram a oportunidade de crescer, não vão descobrir quem seriam aos 10 anos, não vão viver a adolescência, não vão ter o primeiro amor, não vão escolher uma profissão, não vão envelhecer e não vão construir suas próprias histórias, porque alguém decidiu que a vida delas poderia ser usada como um instrumento para ferir outra pessoa. Fico pensando na mãe, naquele vazio que nenhuma palavra consegue preencher. Porque uma mãe pode perder muitas coisas na vida, mas perder o filho é carregar uma ausência que não se explica. E quando são 2 filhos, parece que o mundo inteiro fica silencioso. Talvez amanhã ela acorde e por alguns segundos esqueça. Talvez olhe para uma porta, esperando ouvir aquelas pequenas vozes. Talvez veja uma roupa, um brinquedo, uma fotografia e tudo volte de uma vez. Porque o luto não é apenas chorar. Às vezes, o luto é continuar vivendo enquanto uma parte de você gostaria de voltar no tempo. Luiz e Laís não podem mais contar quem eram. Então, que pelo menos nós não deixemos que sejam lembradas apenas pela maneira cruel como perderam a vida. Que sejam lembradas como 2 meninas, 2 vidas, 2 histórias interrompidas cedo demais. E que esse caso nos faça lembrar de uma coisa. Quando alguém pede ajuda porque está sendo ameaçado, perseguido ou violentado, nós não devemos esperar que aconteça uma tragédia para acreditar. Porque, às vezes, o último pedido de socorro vem antes da última oportunidade de impedir uma tragédia. Conforte a família dessas meninas e que Isis e Laís possam ser lembradas com amor, não apenas com tristeza. A investigação continua. A justiça seguirá seu caminho. E nós continuaremos acompanhando esse caso conforme novas informações oficiais forem divulgadas. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer de coração pela sua companhia. Se esse vídeo tocou você de alguma maneira, deixe seu like. Inscreva-se no canal Andy Correa. Compartilhe este vídeo. Não pela curiosidade sobre a tragédia. A história dessas 2 meninas não seja esquecida. Eu sou a Andy Correa e a gente se encontra no próximo vídeo. Até o próximo encontro.